Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de filosofia e no nosso curso a gente vai tentar mostrar para vocês algumas questões fundamentais sobre a filosofia ocidental. A gente trabalha a filosofia ocidental, obviamente, porque a oriental ela tem outros aspectos que não são incorporados à filosofia grega, que é a primeira filosofia que a gente tem no Ocidente. E a filosofia grega, ponto pacífico já entre a maioria dos historiadores e filósofos, que ela surgiu no século VI a.C. com Tales de Mileto. Mas antes de chegar lá, eu queria definir com vocês uma primeira aula, o que é a filosofia, quais são os alcances dela em relação ao vestibular de vocês, em relação à nossa vida cotidiana e, é claro, tentar primeiro buscar como é que os gregos começaram a filosofia e por que os gregos, por que não os outros povos da antiguidade, egípcios, chineses, indianos, povos extremamente desenvolvidos em muitas tecnologias, em pensamentos fundamentais, mas os gregos foram os que filosofaram, entendeu por que essa filosofia ocidental vem da Grécia Antiga, é muito importante para o nosso curso de filosofia. Eu gosto de começar sempre a primeira aula de filosofia questionando os alunos, afinal de contas, o que é a filosofia? Filosofia vem de duas palavras gregas, a primeira delas, philos. Philos significa filia, filia é o amor fraterno, então um amor fraternal, uma amizade seria o termo mais próximo em grego, e sofia, sabedoria. Então o filósofo é aquele que é amigo da sabedoria, amigo do conhecimento, porque ele busca o conhecimento através do questionamento, através das suas deduções, através de vários elementos filosóficos importantes, da sua racionalidade principalmente. Outra coisa fundamental para a nossa primeira aula de filosofia é que isso não define para a gente o sentido da filosofia mais atual. Então, o sentido contemporâneo da filosofia é muito variado. Então, várias pessoas usam a palavra filosofia em muitos contextos. Mas um dos contextos mais importantes é a filosofia como revolta para um filósofo chamado Deleuze. O Deleuze ele é um autor, ele é um filósofo contemporâneo, muito ligado aos estudos de arte. E o Deleuze traz para a gente a ideia de que a filosofia ela tem algumas serventias que não são serventias aos grandes poderes estabelecidos. Para poder falar sobre isso, o texto do Deleuze, que ele dedica ao Nietzsche, ele fala justamente sobre o porquê da filosofia existir, começa da seguinte forma. Quando alguém pergunta para que serve a filosofia, a resposta deve ser agressiva, visto que a pergunta pretende-se irônica e mordaz. Olha, eu posso aqui desabafar com vocês, falar o quanto as pessoas perguntam para mim, já com desdém, já com preconceito. Ah, mas Gui, para que serve a filosofia? E eu sempre tenho uma desconfiança, um pé atrás com pessoas assim, porque elas já vêm esperando desdenhar de um conhecimento que é muito importante, que é a filosofia. E aí o Deleuze, ele diz que toda vez que alguém pergunta para que serve a filosofia, a resposta deve ser sempre irônica e mordaz. A filosofia não serve nem ao Estado, nem à Igreja, que tem outras preocupações. Não serve a nenhum poder estabelecido. A filosofia serve para entristecer. Olha que forte. Uma filosofia que não entristece a ninguém e não contraria ninguém, não é uma filosofia. A filosofia serve para prejudicar a tolice, faz da tolice algo vergonhoso. Não tem outra serventia a não ser a seguinte: denunciar a baixeza de pensamento sob todas as suas formas. E o que é a baixeza de pensamento que a filosofia luta tanto contra? O que é a baixeza de pensamento que a gente tem que sempre colocar aqui nas aulas, como um pensamento mais baixo, mais simples, que a filosofia tem que questionar e por isso muita gente fica triste. Eu sempre aviso na primeira aula, a aula de filosofia, ela transforma, se você tiver coragem de entrar nessa transformação. Se você tiver coragem de desconstruir sua visão de mundo, que até hoje você construiu achando que ela era segura, verdadeira e exata. A filosofia, ela trabalha com o que a gente chama de episteme. Episteme a gente define em grego como a ciência, então a gente vai traduzir como ciência, e, obviamente, a baixeza de pensamento, aquilo que a gente vai contra aqui no nosso curso, que a gente vai questionar, a gente chama de doxa. Doxa significa opinião. Então, quando a gente fala sobre ciência, a gente está falando sobre pesquisa, sobre episteme, sobre busca pela verdade, por mais que ela possa doer.
A verdade às vezes dói, a verdade às vezes incomoda, a verdade entristece, mas é o caminho da filosofia, é o caminho da ciência. Uma ciência que não entristece ninguém, uma ciência que não desconstrói as opiniões previamente estabelecidas como verdadeiras, a ciência que não refuta, a ciência que não estabelece críticas, ela acaba sendo o senso comum, né? Ela acaba sendo dogmática, ela acaba sendo, infelizmente, a reprodução de pseudo-verdades que dominam o mundo, que dominam as pessoas, que não têm mais um poder de questionamento. Então a filosofia, como mãe de todas as ciências, ela vai muito além, né, da filosofia, ela vai muito além, né, da amizade pelo conhecimento. Ela é o respeito a esse conhecimento, ela é buscar a consciência do mundo no qual a gente vive. Porque se tem uma coisa que a palavra ciência significa pra gente, é consciência. Consciência do mundo no qual a gente vive, para que a gente não se engane com as nossas próprias opiniões, com conhecimento baixo, com conhecimento, né, que muitas vezes tem sua importância, né? O senso comum, ele tem sua importância, ele é a primeira base de compreensão do mundo, mas a filosofia te leva além. A filosofia te leva além dos interesses das grandes instituições, a filosofia te leva além, né, das suas próprias opiniões pré-estabelecidas. Por isso a gente fala, né, que se a ciência existe, é porque a filosofia é a mãe de todas as ciências. E para entender como a filosofia surgiu de fato, a gente tem várias teorias que mostram um pouquinho como que esse surgimento pode ser estabelecido. Que a filosofia surgiu no século VI a.C., eu já comentei, né, no outro bloco com vocês, que a filosofia ela teve justamente esse aparecimento entre os gregos. Antes de explicar por que os gregos, né, a gente precisa primeiro colocar, né, em discussão aqui duas teorias importantes. Os gregos, em algum momento, deixaram de lado a mitologia e passaram, né, a pensar pelo logos. O que é o logos? Né? O logos é a lógica, o logos é o pensamento encadeado, é o discurso encadeado das ideias. E quando a gente pensa, né, em mitologia, a gente costuma pensar em religião. Então a mitologia grega, a mitologia egípcia, a mitologia cristã, as mitologias, elas dão vazão a crenças importantes, elas fundamentam crenças importantes com histórias de deuses, de heróis, com histórias importantes, né, que são míticas, que podem ser inclusive míticas para um povo e não para outro povo, para uma religião e não para outra religião. Os gregos, para quem não sabe, eles eram politeístas antropomórficos. O que eu quero dizer com isso? Os gregos, eles acreditavam em vários deuses com formas humanas. Você já deve ter ouvido falar de Zeus, Afrodite, Hades, são deuses da mitologia grega, né, que fazem ali todo o sentido para os gregos dentro da religião deles, dentro do politeísmo grego. E em algum momento, algumas pessoas começaram a deixar de lado os mitos para começar a filosofar, para começar a buscar a lógica e a ciência do discurso filosófico. E é justamente aí que entra a nossa questão, né? O porquê os gregos deixaram os mitos de lado e passaram a filosofar. Será que eles deixaram os mitos de lado mesmo? Bom, temos duas visões, duas teorias fundamentais. A primeira teoria importante, a teoria chamada teoria da ruptura, cujos autores são Hegel e Burnet. O Hegel, para quem conhece filosofia um pouquinho, ele é um autor do século XIX que vai estudar a Grécia Antiga e vai chegar à seguinte conclusão. Os gregos acordaram para a racionalidade. Eram como crianças, né, vivendo num mundo que eles não sabiam explicar, então eles atribuíam o raio a Zeus, né, as mudanças da natureza, a deusa da agricultura, Deméter, e sua filha Perséfone, e os gregos finalmente amadureceram. Então a ideia de que os gregos amadureceram e que os gregos acordaram, né, também vem nesse autor chamado John Burnet. O John Burnet diz, inclusive, que acordar na Grécia Antiga para a filosofia foi um milagre grego. O que é o milagre grego? Né? A tese do milagre grego. Os gregos, como por milagre, deixaram os deuses de lado e passaram a filosofar. Se você perguntar para mim, essa teoria, Gui, ela é uma teoria boa? Bom, para o século XIX, ela é uma teoria condizente com a visão científica, a visão evolucionista, típica do século XIX. Mas para a gente hoje, em século XXI, a gente tem que começar a pensar, né, que essa teoria é uma teoria com muitos problemas. Primeiro, como é que você chama o despertar grego da racionalidade de milagre grego? Né, se a gente está falando de filosofia. Segunda coisa importante, né, que não explica para a gente, como que foi
esse despertar, né? Por que os gregos deixaram de lado os mitos e passaram a buscar as respostas por eles mesmos? Eles amadureceram, tá? Mas será que os mitos são tão desprezíveis assim? Se você já estudou mitologia, você deve saber que as mitologias do mundo todo, né? A mitologia grega, egípcia, romana, a mitologia chinesa, elas sempre tentam explicar o mundo de um jeito religioso. Mas não quer dizer que a mitologia esteja errada. É só uma forma não científica. Não quer dizer que quem segue as mitologias são crianças. Quer dizer que eles não têm um pensamento filosófico. E tudo bem, qual é o problema disso, né? Então a ciência, a religião, elas têm aí uma ligação que em outra teoria aparece pra gente, a chamada teoria da continuidade. Cornford e Jagger são dois autores que, ao estudarem a Grécia Antiga, perceberam uma questão fundamental. Talvez grandes filósofos como Tales de Mileto, né, Anaximandro, Pitágoras, tenham se inspirado na mitologia, tenham tirado os deuses das explicações e tenham ficado com a lógica que já existia nos mitos. Olha o nome, mitologia. Já existe lógica dentro dos mitos. Então achar que o mito é apenas uma história de criança, que não tem importância nenhuma, é típica do Hegel. Agora, pensar que os mitos podem ter inspirado esses grandes autores é a teoria da continuidade. Quer ver um exemplo? Um dos mitos mais antigos que a gente tem é o mito do Minotauro. O mito do Minotauro fala de uma aberração, né, da natureza, uma aberração que os deuses criaram, que seria metade homem e metade touro, né? E o Minotauro consumia sangue humano para poder sobreviver. Então eram colhidos tributos, né? Então tributos que deveriam ser entregues, crianças, jovens de até 14 anos de idade, entregues, né, para que o rei Minos de Creta sacrificasse esses tributos para o Minotauro, dentro de um labirinto. E se você lembrar quem construiu o labirinto, Dédalo e Ícaro, né? Pai e filho, grandes construtores da história da Grécia Antiga. E é muito legal que o labirinto foi construído, né, para conter o Minotauro e eles não conseguiam sair de lá. Então Dédalo e Ícaro, encontrando coisas que existiam no caminho, conseguiram criar asas com os instrumentos que eles mesmos deixaram de lado e saíram voando. Só que quando Ícaro começou a se sentir livre demais, o pai avisou: Ícaro, não voe para perto do sol. O sol derrete as suas asas e você vai cair e vai morrer. Não ouvindo o pai, Ícaro voou muito perto do sol, caiu, né, onde hoje seria a região do rio Pó, na Itália, e os gregos contavam essa história para os seus filhos, para os seus netos, para ensinar algumas lições importantes. O mito traz uma lição de moral, o mito tem sim uma certa lógica que não deve ser deixada de lado. Então, primeiro elemento importante, né? Muitas vezes, quando a gente pensa num labirinto, esse labirinto a gente constrói com as nossas próprias mãos. Quando você menos esperar, o labirinto que você mesmo fez pode ter uma saída, que não depende dos deuses, depende de você. Só que cuidado, quando você busca uma saída do labirinto, pode ser que o labirinto ele tenha te prendido tanto e tanto, que ao sair do labirinto você se sinta tão livre, que você voe alto demais. E aí você acaba caindo, né, e morrendo, caindo e perdendo coisas, caindo na realidade, como Ícaro caiu. Então os mitos, eles trazem lições de moral, eles trazem lógica, eles trazem conhecimentos, mas eles não são a filosofia. Então o que esses autores, o Cornford e o Jagger, disseram? Pode ser que Tales de Mileto, desde pequenininho, tenha ouvido, né, que o deus oceano foi um dos primeiros deuses importantes. E pode ser que ele tenha crescido ouvindo da avó, do vô, do pai, da mãe, que o deus oceano era um deus primordial. E talvez quando ele ficou mais velho, vivendo no Egito Antigo, olhando as águas do rio Nilo e olhando a vida que fluía das águas, ele percebeu, talvez, que o deus oceano não era a resposta. O deus oceano pode ter sido a origem do pensamento do Tales, mas Tales buscou a filosofia como elemento de compreensão. Então talvez os gregos não tenham deixado a mitologia de lado, rompido com ela, eles tenham dado uma continuidade à mitologia. Talvez eles foram inspirados pela mitologia, né? Pegaram as histórias dos deuses, limparam toda a magia que existia e ficaram com a sementinha de lógica. E através dessa lógica desenvolveram o que a gente chama hoje de conhecimento filosófico na Grécia Antiga.
Bom, as teorias de ruptura e continuidade da filosofia e das origens explicam pra gente, talvez, o como a filosofia surgiu, mas não o porquê. O porquê a filosofia surgiu foi trabalhado por um outro autor chamado Jean-Pierre Vernant. E o Jean-Pierre Vernant, né, como um grande estudioso, um grande estudioso da mitologia, da filosofia, da história da Grécia Antiga, ele traz pra gente algumas considerações sobre as condições materiais da Grécia Antiga que teriam favorecido o surgimento da filosofia. Então, dentre tantos povos, né, com tantas inteligências, com tantos pensadores, como os chineses, os egípcios, os persas, por que foi na Grécia Antiga que surgiram condições, né, para racionalização e para tentar, né, criar elementos além dos elementos materiais óbvios que estavam sendo criados ali? Né? Por que a ciência surgiu na Grécia Antiga com a filosofia naquele momento? Primeira coisa importante, né, que ele destaca para a gente na sua obra, o uso da moeda com valor simbólico. Bom, a moeda surgiu na Pérsia, né? Então a Pérsia foi a primeira a usar moeda como um símbolo de troca. Só que na Pérsia existia moeda com valor em si, ou seja, né, o valor da moeda era o valor do metal precioso que ela carregava. Então quer dizer que se eu tivesse uma moeda de ouro, ela valia mais do que uma moeda de prata. Na Grécia, não. Na Grécia, se a gente fosse ver as cidades, né, como Atenas, Esparta, Corinto, Tebas, as grandes cidades-estado, a moeda delas tinha um peso maior, um valor maior, mesmo que fosse de um metal com um valor reduzido. Ou seja, o valor simbólico, a gente fala que é uma abstração. Então a ideia de abstração para a filosofia, a criação de conceitos, é fundamental. Um povo que não cria conceitos abstratos, que só vive ali de coisas muito materiais, muito reais, né, muito palpáveis, é um povo que não consegue conceituar. E os gregos, né, conceituavam o valor das coisas. Então, por exemplo, né, como que eu sei que uma camisa custa, por exemplo, R$50? Como é que eu sei que um tênis custa R$200? Como é que eu sei que, por exemplo, né, uma bermuda custa R$20? Né? Eu estou abstraindo um valor, eu estou criando um conceito, né? Que não é só o material. Muitas vezes, se eu for pegar o material de uma camiseta, custa muito menos. Né? Eu estou colocando ali o trabalho, eu estou colocando ali outros valores que não são valores materiais, são conceituações. Isso é o que a gente chama de abstração. Né? A matemática faz muito isso, abstrair os valores, né? Tentar criar conceitos, paradigmas. Então a gente fala que os gregos eles eram grandes mestres nesse sentido. Segunda coisa importante, além do uso da moeda com valor simbólico, as trocas comerciais com os povos vizinhos. Né? Se você for pegar o mapa da Grécia Antiga, ela fica numa posição privilegiada no Mediterrâneo. Então as ilhas gregas, as cidades gregas do continente, elas faziam, né, comércio com os fenícios, com os egípcios. Então o contato com outros povos favorecia o quê? O contato cultural. Né? Então o contato comercial, quando eu vou trocar alguma coisa, eu falo, tchau, muito obrigado pela nossa troca, fica com Zeus. O egípcio vai perguntar para mim, mas quem é Zeus? Né? Eu falo o nome de Osíris. Osíris é o meu deus principal, o seu é Zeus, quem é Zeus? Aí eu começo a perguntar, né? Será que Osíris e Zeus são a mesma divindade? Será que são deuses diferentes? Será que eles lutaram entre si em algum momento? Ou será que esses deuses não existem? São invenções humanas. Né? Olha como um simples contato comercial leva a um contato cultural e leva ao questionamento. Por isso, o contato comercial dos gregos na bacia do Mediterrâneo com outros povos deve ter favorecido também ao questionamento da religião deles. Terceiro elemento fundamental para o Jean-Pierre Vernant é que a gente pense na invenção da democracia. Né? Então a democracia ela foi sendo construída aos poucos em Atenas dentro da ágora. A ágora de Atenas, da polis, é um espaço de discussão, é um espaço de questionamento, é um espaço de ideias, né, em torno dos chamados cidadãos. E o que é um cidadão se não uma abstração? Quais são as regras da cidadania? Por que tem alguns que são cidadãos e outros não? Criar essas abstrações favoreceu o fortalecimento da chamada filosofia dentro de um contexto democrático como em Atenas. Tudo bem, né? A filosofia não surgiu em Atenas, a filosofia não surgiu, né, ao mesmo tempo que a democracia surge, mas as raízes que levam ao surgimento da democracia são as raízes filosóficas. É o questionamento, é o debate, é você ouvir alguém falar algo e debater aquele algo, não aceitando como uma verdade pré-estabelecida. E o último elemento, o elemento que a gente vai ter uma atenção especial na nossa aula de hoje, é um elemento que a gente obviamente não pode falar aqui muito rápido, que é o desenvolvimento da polis grega.
Polis, para quem não sabe, né, é a cidade-estado grega. A gente define de uma forma genérica como cidade-estado, mas na verdade polis é a comunidade. Polis é a forma como os cidadãos se olham. Polis, na verdade, é um sentimento de identidade e pertencimento. A polis grega não é só uma cidade-estado. Existiam cidades-estado por todo o mundo, né? Nesse período, por todo o mundo civilizado, como eles diziam, existiam cidades-estado. Agora, a grande questão é, será que polis é só cidade-estado? Ou será que polis é um elemento especial, é uma estrutura especial de cidade-estado? Na polis grega, os espaços estão divididos de uma forma muito racional. As polis gregas eram muitas, né? A gente tem mais de 1.360 polis no mundo antigo, né? O plural de polis pode ser polis mesmo ou polis. Então, as 1.360 polis que existiam no mundo antigo, todas elas eram cidades-estado, eram paisezinhos pequenininhos, né? Territórios autônomos, que faziam trocas comerciais, faziam guerra umas com as outras, mas não é disso que eu quero falar. Eu quero falar com vocês, eu quero mostrar para vocês qual que seria a estrutura de uma polis grega, como é que ela está dividida, para a gente entender que os gregos eram grandes mestres da abstração e da racionalidade. E para dar uma atenção especial à polis grega no desenvolvimento da filosofia, a gente tem que pensar que a polis e a filosofia surgiram basicamente no mesmo tempo, né? Por volta do século VII e VI a.C., quando Tales de Mileto estava escrevendo sobre a sua filosofia, as polis estavam amadurecendo. Como eu disse para vocês, no mundo grego a gente tem polis por onde, né, a vista alcança, e muito além, né, de onde a vista alcança, a gente tem polis gregas no sul da Itália, né, na chamada Magna Grécia, na Sicília. A gente tem polis gregas na região da Ásia Menor, na Turquia, no Mar Negro. A gente tem polis que foram descobertas, inclusive, até próximos ali à França, à Espanha. Né? Os gregos chegaram até essas regiões e colonizaram essas regiões. Então, as polis, elas são muito especiais para a gente, porque, né, pensar em uma polis grega é pensar não só numa cidade-estado, mas em todo um conceito, em toda uma conceituação de elementos, né, que a gente pensa de racionais, por exemplo, de disposição dos espaços e das funções desses espaços. Por exemplo, né, a divisão mais básica que a gente tem é uma divisão onde uma polis grega, né, ela tem a sua área urbana bem centralizada, uma muralha que protege essa área urbana e, obviamente, uma área rural, que parece um grande cinturão rural. Né? A gente chama a área urbana de asti e a área rural a gente chama de Chora, né? É até interessante que escreve que nem chora, C-H-A-O-R-A, né? Mas a gente fala Chora e Asti, né? Isso é o que a gente chama de cidade-estado grega, da polis grega que a gente tanto comenta. Polis, deve lembrar para vocês a palavra política, porque foi justamente na polis grega que surgiu, né, o elemento de debate político dentro de um espaço especializado para isso. Mas não só de política viviam os gregos, né? A gente tem também, dentro da polis, outras obrigações do dia a dia, outras racionalizações dos espaços. Se vocês pegarem, por exemplo, os templos gregos, né, todos eles têm estudos de equilíbrio e racionalização dentro de proporções muito ligadas, né, em algumas delas, às proporções áureas, que mais tarde vão ser retomadas pelos renascentistas. As obras de arte gregas, né, a própria construção do Pártenon, toda a questão que a gente vê em Atenas ligada à racionalização dos espaços, tem a ver não só também com os deuses, nem com a política, mas também com os mortos. A gente fala que a polis grega está dividida em 3 espaços principais. O primeiro espaço principal, a Acrópole, o espaço dos deuses. Em Atenas, a Acrópole ficava mais alta, num promontório rochoso. Vocês já devem ter visto foto do Pártenon, onde ficava a deusa Atenas. Eles construíram lá uma grande estátua da deusa Atena de ouro e marfim, que media em torno de 12 metros de altura, ficava virada para o porto, para o Pireu, e quando o sol se punha no mar, o sol refletia o dourado, né? Era uma estátua de ouro e marfim. O dourado e o marfim daquela imagem refletia bem no momento que os estrangeiros chegavam, como um aviso do peso político de Atenas, da deusa que cuidava da cidade, era a padroeira da cidade. Os gregos, obviamente, muito religiosos, né? Não é porque eles desenvolveram a filosofia que deixaram de ser religiosos, eles cultuavam os vários deuses na Acrópole, né? E geralmente eram momentos de civilidade, eram momentos de estreitamento civil. Então era muito comum, por exemplo, uma pessoa muito rica em Atenas fazer um ritual chamado de hecatombe. O que é hecatombe? Você pega 100 bois ou 100 touros, sacrifica os 100 bois,
né, publicamente, em homenagem aos deuses, você joga o sangue dos 100 bois na terra para que as divindades quitônias ou as divindades do mundo inferior pudessem absorver, né, justamente esse sangue, essa energia dos animais, e depois eles faziam uma grande churrascada, né, e chamavam a comunidade para partilhar as bênçãos da comida. A fumaça ia para Zeus, né, como um símbolo dos deuses. A fumaça, né, do churrasco tem um cheiro, né, que, embora o cheiro seja um cheiro interessante, não dá para a gente consumi-lo, então seria uma coisa imaterial para os deuses, para Zeus. O sangue para as divindades do mundo inferior, Hades e seus asseclas, e a carne para os humanos, para fortalecer a comunidade. Polis é comunidade, lembrem sempre disso. Né? Então tem todo um elemento cívico na Acrópole que é importante, que não é só o culto aos deuses, não é só essa questão religiosa, envolve ela também. Outra coisa importante, a ágora, né? A ágora é o espaço dos homens, a ágora é o espaço da política, é a praça principal, é o mercado do centro da cidade, é onde existe a discussão, é onde existe a política, é onde existem os cidadãos, né, discutindo as leis, debatendo as leis e tentando estabelecer os limites e os rumos da cidade-estado. Né? Seria aí, por exemplo, que surgiu a democracia na Atenas do século V a.C. E a gente tem a necrópole, necro sempre é o radical, né? Sempre é a ideia de morte. Necrópole, a cidade dos mortos, seriam os cemitérios, seriam justamente aqueles espaços dedicados ao descanso final dos mortos, dos entes queridos. Que, aliás, é muito interessante a gente pensar como os gregos eram especiais nesse sentido. Eles construíram, geralmente, né, construíam suas necrópolis fora das muralhas da cidade, geralmente na área rural, para ter uma distância em relação à morte. Então eles tinham esse nojo da morte, esse distanciamento da morte. Para um grego, por exemplo, as nossas cidades atuais, grandes, elas seriam todas desorganizadas. Imagina, né, ter um cemitério na frente de um barzinho onde você está tomando cerveja, comendo um petisco, com gente se decompondo ali perto de você. Para os gregos isso seria pavoroso, isso seria terrível, né? Eles construíam a necrópole fora dos limites da cidade para tentar fazer com que os mortos tivessem o seu descanso final. Não quer dizer que eles não amassem os seus mortos, eles amavam as pessoas que foram embora. Durante um dia no ano, um feriado que eles tinham, um dia no ano eles acreditavam que a lira de Orfeu fazia Céber, o cão de 3 cabeças, adormecer, e era o momento de você visitar os seus parentes nos portais do mundo inferior, que eram as necrópolis. Então, o que acontecia nesse momento? Né? Nesse momento, toda a comunidade ia para os cemitérios, ia para as necrópolis, saíam do centro e iam para as áreas rurais, levavam comida, bebida, em homenagem aos mortos, sentavam ao redor dos túmulos, comiam as comidas preferidas dos seus parentes, dos seus antepassados, e lembravam deles, choravam, cantavam, riam, bebiam, e no final, né, desse dia, quando o sol estava raiando e Céber acordaria para selar a distância entre os dois mundos, para acabar de vez com essa ligação, eles tinham que expulsar os mortos, contemplando fórmulas mágicas, né, dizendo: eu te amo mãe, eu te amo pai, eu te amo vô, eu te amo vó, mas eu tô vivo e vocês não. Voltem para o mundo inferior e o ano que vem a gente se encontra mais uma vez. Eu amo vocês, eu nunca vou deixar de amá-los. Sabe, dói, né, levar esse sentimento para frente. Eu vou amar vocês sempre, mas eu tô vivo e eu tenho que cuidar da minha vida até o ano que vem. Né? E nisso você percebe os gregos fazendo um coletivo, né, de luto, trabalhando luto coletivamente, civicamente, e por isso os gregos foram tão especiais, porque os gregos fizeram isso de uma forma diferente dos outros povos e traziam sempre para essa abstração, para a racionalidade, a divisão dos espaços, a divisão dos conceitos, a divisão de uma vida bem estabelecida em todos os setores importantes que levaram ao desenvolvimento da filosofia. E para a gente finalizar essa primeira aulinha nossa de filosofia, a gente precisa falar dos grandes expoentes da filosofia inicial, que são os chamados filósofos pré-socráticos. E os pré-socráticos não são os primeiros filósofos, né, antes de Sócrates, só porque eles vieram nesse período. Os pré-socráticos têm outras características fundamentais que a gente vai explorar nas próximas aulas nossas. Os pré-socráticos são muito cobrados nos vestibulares e são fundamentais para a gente entender o início da filosofia e depois, mais tarde, né, as referências de Nietzsche a esses grandes autores. Eles são autores que utilizam um vocabulário também muito específico, porque todos eles trabalham da mesma forma, da mesma linha de raciocínio, que justamente, né, a gente precisa de conceitos específicos para compreendê-los
apropriadamente. Então, o primeiro conceito importante que a gente traz dos pré-socráticos, conceito básico da filosofia, que a gente já comentou na primeira aula, logos, né? Logos significa o pensamento encadeado, ou seja, a lógica, a base da lógica. Os primeiros filósofos, eles olhavam o mundo de uma forma lógica, né? Tentando encadear as ideias junto com os acontecimentos que eles estavam observando. Segundo elemento importante, além de terem lógica como principal instrumento de trabalho, eles têm também a observação da natureza. Natureza a gente chama em grego de physis, de onde vem a palavra física. As ciências da natureza, a física, que é a principal delas, traz pra gente, né, a palavra physis. Observando a natureza de forma lógica, eles tentavam encontrar o que a gente chama de cosmos, ou seja, universo ordenado. Cosmos é a harmonia do universo que deve ter lógica. Olha que interessante. Se o universo tem leis lógicas, leis universais, nós, seres humanos, temos capacidade de entender essa lógica. Como? Né? Observando de forma lógica a natureza dos seres e as transformações, a gente chega nas chamadas leis universais, as leis cósmicas, o cosmos. Né? E por que os filósofos pré-socráticos tanto queriam buscar as leis universais? Porque a resposta que eles queriam buscar é a mais difícil. É a resposta que até hoje incomoda os cientistas, os astrofísicos, incomoda demais, porque ainda não tem resposta. A pergunta mais difícil de todos os tempos é como que a gente estabelece de forma racional de onde a gente veio. A pergunta mais difícil da filosofia é a primeira que eles estavam tentando responder, que é a pergunta sobre a que, ou seja, a que significa a causa primária, a causa primeira, a origem de todos os seres, de onde nós viemos. E, obviamente, para a gente tentar finalizar essa questão, a gente tem que estabelecer aqui, né, um grande estudo, um amplo estudo nas próximas aulas. Então, a nossa próxima aula, a gente vai estudar como cada filósofo pré-socrático, e foram muitos, tá, gente? Muitos filósofos, como eles tentaram usar a lógica, observando a natureza, para tentar encontrar as leis cósmicas, para tentar descobrir de onde nós viemos, qual é o princípio universal que regula todos os seres do universo até hoje.